Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Estou muito feliz, esse é o primeiro Consulta ao Doutor ao vivo do ano. E voltamos com tudo hoje para falar sobre o perigo das dietas da moda. Será que hoje, com tanta informação, as pessoas acreditam que não precisam mais buscar os profissionais, os especialistas, os profissionais adequados na busca pelo emagrecimento ou ganho de massa muscular, seja qual for o teu objetivo hoje com tanta informação? Será que a tendência é essa? Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, médico endocrinologista. Doutor, obrigada por ter vindo, estou muito feliz de tê-lo aqui. E eu de estar aqui. Vamos começar então o nosso bate-papo, doutor. A chance hoje é muito grande que a informação, ela está aí para todo mundo, né? Muito fácil alcançar essa informação. Há chance das pessoas quererem fazer tudo sozinhas e isso pode ser um perigo para a saúde delas? Acho que sim, existe não, a chance existe e é feito. Nós, de regra, agora procuramos o Google para quase tudo, né? Todas as dúvidas possíveis. A questão é que ninguém vende a própria sobrevivência através do Facebook. Quando você, através do Google. Então, se você tem uma receita que você vive dela, evidentemente você tem um restaurante, a receita mais famosa, você não vai passar o pé da letra e ninguém vai te entregar aquilo pelo Google. Agora, por outro lado, os riscos existem, de fato, com relação às dietas que são autodirigidas, mas estão longe do que, de regra, tenta se passar. Não. Primeiro que o organismo, ele consegue lidar bem com isso, né? Ele manda você fazer as coisas de volta, entregar de volta. Eu não vejo, assim, grandes riscos. Já fiquei 5 dias com a dieta sem carboidrato. O problema é que não consegue manter, né? O corpo não deixa. Não deixa. A zona de conforto cerebral, ela passa por várias circunstâncias, né? E uma delas é você se sentir bem, seja pelo hedonismo, pela fome, não importa, você comportar, estar sendo envolvido com coisas que você gosta. A comida não é diferente. Perfeito. A gente podia passar uma semana aqui só falando os nomes das dietas que estão em alta e que aparecem aí nas revistas, e fora as promessas da perda de peso ali em 3, 4 dias, e sempre é uma foto muito bonita que aparece, né? Sim. Parece que é algo fácil ali de conquistar e atingir, parece que é para todo mundo, e na verdade não é. O trabalho, hoje a gente tem o problema da obesidade da população mundial, né? Acima do peso, não só com o IMC de obeso, mas o sobrepeso também já é um fator ali que sinaliza que algo não vai muito bem, né? Exato. Sem abordar nem um pedacinho da questão estética, falando como saúde mesmo. Saúde e aí você pública. tem pessoas que precisam perder 100 quilos, outras precisam perder 60, 30, e outras que para atingir o objetivo tem que perder 2, 3, 5 quilos. Exato. O trabalho individualizado é o que vai dar a oportunidade da pessoa conseguir aquilo que ela precisa, que é principalmente saúde. Sim, é o trabalho individualizado. Mas ela pode ser orientada via vários caminhos. Eu sempre brinco, até um chavão que eu uso, que a melhor maneira de você emagrecer é não engordar. Porque uma vez que você tem estabelecido um peso novo, afora a questão relacionada com as gestantes, uma vez que você tenha conquistado, se é que dá para dizer isso, um peso novo, um peso maior, o teu padrão, o teu referencial no centro gestor de fome e saciedade, ele está modificado. E uma vez modificado, você tem uma vida inteira para estar contra esse centro gestor. Ele não se remodifica, me perdoe aí o neologismo, ele não volta ao que era. Não existe uma perspectiva, pelo menos de momento, farmacológica ou esotérica ou espiritual, que você faça com que você remodele, que você resete o teu centro gestor. Então a melhor maneira de emagrecer é sempre não engordar. E acho que nós vamos falar ao contrário. Agora, quando está acima do peso, o que fazer? Porque na verdade, eu tenho lido bastante sobre isso, engordar uma vez já é suficiente para esse desbalanço, né? Exato. Então, na verdade, é desde a infância que você começa não deixando a criança engordar para que ela não sofra na vida adulta, porque o corpo tenta te levar para o lugar onde você estava com maior peso sempre, né? Sempre, o referencial é sempre o maior peso. Aí nós já ouvimos um bocado de
de equívocos, né, do tipo, se você perdeu 2 quilos, aguarde 2 meses com esses 2 quilos perdidos, que a partir dali você tem um novo receptor, você já está com um novo patamar de reconhecimento de peso, que não é verdade. Não é, né? A gente pode falar em fatores obesogênicos? Eu acho que isso é o que a ciência deve estar, e eu acho até que está envolvida. Existe uma série de intersecções aí que envolvem indústria alimentícia que envolve também os refrigerantes, as bebidas, uma série de situações, né, as guloseimas, e isso movimenta o mercado sobre todas as óticas, inclusive com relação ao mercado de trabalho. Agora, que nós temos que invadir essa praia, não tem a menor dúvida, porque os fatores obesogênicos são aqueles que fazem com que haja o novo plot, o novo patamar no centro gestor, que é lá no hipotálamo, no centro da saciedade e centro da fome. Então, uma vez modificado ali, e nós sabemos que pode já estar sendo modificado no útero da mamãe, ou seja, você está dentro do útero, você não tem opção de nada e você está submetido a uma gama de elementos químicos que já podem se traduzir, e eu só vou abordar aqui a questão da obesidade, já pode se traduzir te entregando uma capacitação para ser gordo lá na frente. Isso dentro do útero da mãe. Uma vez que você sai, deu tudo certo, e você, a partir do parto, tem uma vida, a partir daquilo também, o que foi dado para você. Então, tem uma série... O bebê segue não tem escolha, né? Segue não tem escolha. E quando ele passa a ter escolha, e muitas das vezes, ele já está reseteado, me perdoa. Ele já não é mais culpa dele. Programado já também, né? Programado, esse é o termo, quer dizer, é o termo em português, né? Mas é exatamente isso, Acho interessante isso que você falou de alimentação, então estou imaginando que ainda dentro do útero da mãe, tudo que a mãe come, e não só isso, mas também como ela vive, se ela faz atividade física, se ela tem um estilo de vida saudável, né? Se ela abandonou hábitos que não são bons para a saúde, isso também influencia. Então, não só a comida, mas também o estilo de vida, o comportamento. Sim, existe, nós falamos muito de genética. Acho que você me deu a oportunidade de abordar, talvez o que seja nos próximos anos, o grande boom. A epigenética. Nós temos, quando nós trazemos conosco o nosso código genético, o código genético nada mais é do que as minhas qualidades de papai e de mamãe que se encontraram e deram abertura para o meio ambiente. Então, eu tenho aberto o código genético, uma série de bases que se sequenciam, e eu sou capaz, por exemplo, a minha célula da pele é capaz de fazer insulina, mas os genes que fazem insulina, que estão relacionados com a insulina, só estão abertos lá no pâncreas. Aqui não. Agora, a minha célula é capaz, eu ter a capacitação, capacitá-la, eu tirar o cobertor que está em volta do código genético para fazer insulina. Ok, entendido isso, o que nós percebemos a cada dia é que as coisas que nós fazemos durante a vida pode tirar esse cobertor de sequências do meu código genético. Sequências podem ser... Então, o fato de eu comer demais, ok, eu fui induzido, tiveram fatores obesogênicos envolvidos, uma série de circunstâncias fez com que eu comesse mais. Uma pátria como os Estados Unidos, por exemplo, que assim, um mundo de fatores obesogênicos, incluindo a comida. Eu engordei, eu habilitei alguns genes meus a produzirem situações que me propiciam ganho de peso. Quando eu passo isso através do espermatozoide, o espermatozoide que vai gerar um filho meu, desde que haja concepção, ele vai carregar esses genes descobertos. Então, aquela teoria que nós tínhamos, que sobre a ótica genética, você não tem que modificar durante a vida e você não manda para o teu filho ou tua filha as condutas do mundo que você viveu, está errado. Tanto é que quando você faz a avaliação, tem um estudo lindo, foi feito nos Estados Unidos, que foram avaliados os espermatozoides de um obeso mórbido. Feita a cirurgia, ele baixou 35% ou 40% do peso. Ele não, o grupo, né? O grupo, vários da pesquisa, da pesquisa. E foi verificado que aqueles genes que apresentavam um cobertor descoberto para determinadas características que envolviam ganho de peso,
eles se fecharam a partir do momento que aquele paciente ficou magro. Então você veja, além de ser possível transmitir uma característica que eu adquiri, por erro meu ou de todos, além de ser possível, é possível modificar isso. É dinâmico, um processo dinâmico é epigenético, que é um processo bem interessante, está sendo avaliado e dito isso, né? Vamos atender uma telespectadora? Agora. Está na linha a Maria, fala conosco de São Desidério, na Bahia. Oi Maria, tudo bem? Boa tarde. Alô Maria. Oi. Tudo bem, querida? Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A pergunta é porque eu emagreci. Eu pesava 96 quilos e aí eu estou agora com 71. Eu quero saber se eu ainda devo emagrecer mais, porque eu tenho 1,64 m. 1,64. Tá bom. Obrigada, Maria. Como foi a... Maria perdeu peso, emagreceu, ela tem 1,64, foi de 96 para 71, 25 quilos a menos, ela quer saber se precisa perder mais peso. Na verdade, tem que circunstanciar isso. Como que nós perdemos esse peso? Eu não sei exatamente qual foi o caminho que ela tomou, se foi só a dedicação voluntária, houve uma orientação, não houve... Ó, a informação que a gente tem é que ela teve essa perda de peso em 9 meses, fez dieta sozinha. Não sabemos que dieta, como foi isso, sabemos que ela perdeu esse peso em 9 meses e que, pelo que ela contou para a nossa produção, ela não teve acompanhamento. Precisa de um, né? Talvez seja interessante Precisa, porque existe uma situação, eu não quero ser aqui o pessimista, pelo amor de Deus, eu acho que ela é muito voluntariosa, é muito interessante o que ela conquistou, assim, mas a probabilidade de sustentação disso é pequena, e aí é pequena desde que você não faça o que eu vou estar apontando. Por quê? Porque à medida que nós emagrecemos, por mais que nós tenhamos um fator motivacional que nos empurre, nos dê força para manter essa conquista, o nosso organismo produz, à medida que nós baixamos o nosso peso, substâncias que vão ao nosso cérebro, no centro da fome, e estimulam de maneira absurda a vontade de fazer ingesta alimentar. A grelina, por exemplo, é um hormônio da fome que é produzida no fundo gástrico e ela vai aumentando proporcionalmente a tua perda de peso. Ah, mas com força de vontade eu consigo. Consegue, mas é falível. E o que nós vemos é que, aparentemente, só 1 a 2% da população ou das pessoas se submetem à perda de peso, não só dessa maneira, mas mesmo que seja orientado, a sustentabilidade é bastante difícil por conta dos hormônios que jogam contra a questão da perda de peso. É como se você tivesse um montante de dinheiro no banco, a tua família, e você foi lá e sacou aquilo tudo. A família pede para você devolver, e é a mesma coisa que acontece quando nós perdemos o nosso peso. Então precisa ser muito judiciosa esse sequenciamento, até porque essa primeira fase não é a mais difícil. A difícil é você aguentar a grelina aumentar aos níveis que ela alcança, e mais do que isso, os hormônios que são da saciedade, aqueles que vão no cérebro, olha, para de comer, eles estão no chão. Quando você perde peso, os hormônios da saciedade desaparecem. Aquilo que você mais precisa, no momento que você mais precisa, ele não está lá. Quem está lá é o estímulo para a fome. Então é muito importante que ela, que foi uma conquista espetacular, não é a regra, maravilhosa, deve ter sido uma dedicação muito grande, deve ter tido um fator motivacional muito grande também, mas eu brinco sempre que fator motivacional tem data de validade. Então, o que era muito importante, daqui a pouco você, olha, não é tão importante isso, eu prefiro ceder aos meus instintos. Então, agora ela precisa de um profissional. E aí, poderíamos pensar no nutricionista? Poderíamos, mas eu tenho a impressão que, nesse caso dela, com a perda tão importante de peso, sensacional, aliás, que ela precisa de um endocrinologista, um médico que esteja feito com essas questões da perda de peso. Eu vou usar como exemplo, mas pode ser o seu aí de casa, né? Então, alguém que precisa ou já perdeu um peso bem expressivo na balança. Emagrecer não é perder peso, né? Tem que perder gordura. Ninguém quer perder músculo. Sim, claro. Como é que a gente faz como é que a gente checa se o que perdeu foi músculo ou gordura? E a partir daí, que você falou da importância dos hormônios, né, o estímulo da fome, da saciedade, que eles ficam desregulados nessa perda de peso,
Pode ser que seja necessário um medicamento para dar uma amenizada nisso, porque o objetivo é manter o peso, né? O objetivo é manter o peso, sim. Eu acredito que no caso dela, algo nós tenhamos que usar. Eu digo ela e o médico, o colega que ela procurar. Agora, a questão da perda de massa magra, por isso que é importante o segmento, porque a bioimpedância, que você pode ir em qualquer, você pode ir numa clínica que nem o médico nem o nutricionista estejam, mas tem uma pessoa que lida com a máquina e você vai ter esse dado matemático. Ainda que ele seja falível, ele não tem exatidão. Você pode fazer o mesmo exame com 10 minutos de diferença e dá uma importante diferença. Mas se aproxima, ok. Mas assim, ele vai te dizer como está, mas não vai te dizer o caminho. Quem vai dizer o caminho a ser conduzido é o profissional ligado a isso. Não é simples, não é simples. A sustentabilidade da perda de peso, ela é de difícil prática até mesmo naquelas pessoas submetidas a cirurgias bariátricas. Então, se fosse fácil, 1/3 não voltariam a ganhar peso de maneira importante. É algo que a gente tem que estar pensando sempre. Isso tem que ser muito judicioso, eu vou voltar a repetir o jargão, que a melhor maneira de emagrecer é não engordar, porque você está jogando contra o teu principal referencial, que é o centro gestor da fome e da saciedade. Uma vez que ele foi programado, né, que ele foi programado para o novo peso, é uma luta constante. Agora, dizer, olha, eu consigo, poxa, eu gostaria muito de dizer que é algo que eu vejo com frequência. Eu não estou recordando de ninguém, para te falar a verdade, que eu tenha uma perda de peso tão intensa que a pessoa tenha conquistado dessa maneira e que tenha se sustentado por ela própria. Eu não tenho, na minha vida de 25 anos, de segmento de universidade, de consultório. Realmente não tenho. Estaria mentindo se dissesse que estaria estimulando, mas estaria estimulando com a mentira que eu prefiro não estar dizendo aqui. Já a gente fala desse pós-perda de peso e de como que deve se manter esse acompanhamento, tá? Porque na verdade acho que é um grande casamento que se tem do paciente com o endócrino, né? Já a gente aborda essa questão. Vamos atender o telespectador? Está na linha Exoge, fala conosco de Recife, em Pernambuco. Olá, Exoge, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, alô, está me ouvindo? Eu estou ouvindo sim, Exoge, pode falar. Olha, eu queria saber, doutor, fantástico, eu queria saber, doutor, Denise, boa tarde, eu queria saber, doutor, qual o peso ideal para uma pessoa com 1,83 m e 65 anos de idade? 1,83 m, qual o peso ideal? Obrigada, eu estou com 101 quilos, tá. Faço exercício, caminhada. Obrigado. Obrigada, Exoge, pela sua pergunta, doutor. Adorei a pergunta do Exoge, porque é muito comum as pessoas falarem qual é o peso ideal, e as pessoas não têm que pesar toda a mesma coisa, né? Não tem. Na verdade, isso foi uma criação da Metropolitan Insurance. É um prédio que tem ali na 23, com a Quinta e com a Broadway em New York. E que eles percebiam, naquele momento, década de 50 para 60, que as pessoas que tinham mais peso morriam com mais facilidade. Então, eu não posso cobrar o mesmo preço de seguro desse, era um dado cartesiano, bem matemático. E eles criaram uma metodologia que, se nós fôssemos imaginar dessa maneira, ele tem 1,83 m, é tirar a casa do 1 e seria 83 quilos. Que isso vai fazer coincidir com o índice de massa corpórea de mais ou menos 23. E o índice de massa corpórea, que é igual peso sobre a altura quadrada, ele está normal desde que entre 20 e 25. Acima de 25 é o sobrepeso que você anotou, e acima de 30 obesidade grau 1, acima de 35 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade grau 3. Então, para você estar dentro desse, ele vai ter que estar pelo menos abaixo de 87, de 88 quilos. Mas isso depende muito, ele foi um atleta, ele tem uma capacidade muscular, uma densidade corpórea mais importante. Mais importante, esqueci o nome do meu amigo lá do Sr. Jorge. O mais importante aí é que ele baixe da casa dos 90. Que ele baixe pelo menos 10% do peso total dele, que já vai melhorar todas as circunstâncias envolvidas com patologia. Acabamos não perguntando para ele se ele tem pressão alta, se tem diabetes, né? Se ele tiver essas coisas associadas, essas doenças mais associadas... Mais importante ainda é passar os 10% de peso. 10% de peso. E aí não é muito, né? É pouco, assim. De repente você está numa situação que você precisa perder muito, muito peso.
médico fala em 10%, você fala, será? Mas aí, às vezes já diminui remédio. Às vezes tira o medicamento, já o antihipertensivo, se ele está em monoterapia, se ele está fazendo monoterapia para hipertensão, você retira 10% do peso, ele tira esse medicamento. Se ele está fazendo um tratamento de abordagem para o diabetes tipo 2, que não estimula a produção de insulina, que é o caso, por exemplo, da metformina, é o caso, por exemplo, do SGLT2, que faz liberação maior de glicose pela urina. Se você estiver fazendo um tratamento que não imponha a maior produção de insulina, é muito provável que você baixe 10% do peso e tire absolutamente todos os medicamentos relacionados, no caso, né, a hipertensão, claro, monoterapia e também ao diabetes tipo 2. E pela saúde ele já vai ver esses benefícios, né? É impressionante, você modifica 10% do peso da pessoa, que é o mais fácil de dar sustentabilidade após a perda, às vezes até por grandes períodos sem usar medicamento, e ele se sente tão bem que é o fator motivacional dele para quando escapa um pouquinho ele procurar o nutricionista, ou o endocrinologista, ou o médico que esteja envolvido com a perda de peso dele. Perfeito. Eu falei da dificuldade dessa perda de peso como um todo, né? Então, você coloca como meta o seu peso final, que seria o ideal, né? Que não existe o ideal, mas cada um tem o seu na cabeça, né? Fica muito longe, né, doutor? Às vezes está tão longe. Quando você coloca 10%, fica mais fácil. Depois você continua. Como que é a estratégia do paciente que, olha, casou com você, porque ele vai precisar de você para fazer a modulação hormonal, uma pessoa que já tem, de repente, um diabetes associado, ele já faz o acompanhamento, ele vai ter o seu acompanhamento. Depois que ele perdeu os primeiros 10%, a saúde dele já agradeceu um monte. Segue o passo, continua, como é que faz isso? Isso é muito do acordo que é feito entre os dois, né? De regra, acaba fazendo um tratamento mais acadêmico e a primeira imposição é a perda dos 10% do peso. Se ele parte por 101, igual o meu amigo lá do Recife, eu vou pensar que ele tem que alcançar um peso muito próximo dos 90%. E assim por diante, 10% é a minha primeira meta. Mas o que nós acabamos por ver no consultório são metas menores. São metas que se relacionam em pessoas com sobrepeso, principalmente mulher, tem um viés de estética muito intenso na consulta do endocrinologista, provavelmente também de nutrólogos e nutricionistas. Perfeito. Remédio, tudo bem, né? Se bem indicado, a utilização de medicamento, ela vai muito bem. O que aconteceu? Qual foi o problema que aconteceu que as pessoas vilanizaram tanto os medicamentos para perda de peso? Eu acho que foi a maneira... Primeiro que é assim, não existe um medicamento totalmente bom para tudo, né? Você pode pegar qualquer... Nada é só bom. E quando você pensa no medicamento que tem ação central, que pode mudar o comportamento, gerar alguma mudança com relação ao humor, aí você tem uma situação um pouquinho mais delicada, que não é um privilégio dos medicamentos de emagrecer, mas eles o fazem. E você não se utiliza de critérios, aí a situação realmente pode complicar. O que aconteceu no nosso país, eu não sei o que ocorre em outros, é a falta de criterização para a utilização dos medicamentos. Se você não tem criterização, você tem uma chance muito maior de errar. E dentro desse erro você pode trazer mal-estar. Mas você veja, eu acompanhei pessoas maravilhosas no tratamento da obesidade. Algumas já foram, outras ainda estão por aqui, em nível acadêmico, em nível do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, da Faculdade de Medicina onde eu me doutorei. E o que a gente via é que sempre que havia necessidade do medicamento, era prescrito, desde que não houvesse a contraindicação. E aí, quem tem que saber disso é o médico. E quem tem que fazer isso é o médico que se dispõe a fazer isso. Perfeito. E como eu falei, precisa desse acompanhamento. Aí houve um rigor um pouquinho maior, que só alguns médicos poderiam prescrever os medicamentos para controle e, enfim, da obesidade, né? Só alguns médicos, não eram todos, mas tem formulário
paciente assina, né? Tem o termo A nossa ali de legislação consentimento. não permite isso. Na verdade, qualquer médico que saiu da faculdade ontem, ele pode prescrever o que ele quiser. Ele pode até cortar a nossa cabeça. A legislação, ele vai responder por imperícia, imprudência, aquelas coisas relacionadas ao código. Mas o erro médico, propriamente dito, ele não vai ter como se defender, porque ele precisa ter argumento na defesa, ele não vai ter. Agora, o que aconteceu aqui foi uma decisão sumária de uma pessoa, não da instituição, da retirada dos medicamentos. Fez muito bem, mas deveria reintroduzir com criterização. Aí sim poderia abordar os profissionais que seriam capacitados para isso ou não. Você falou do IMC, você considera obeso pura e simplesmente a pessoa que tem IMC acima de 25 ou... Dá o exemplo aqui de um atleta, por exemplo, tem muito músculo, é claro que ele pesa mais, não é de gordura, é de músculo, e provavelmente o IMC dele pode dar um IMC de obesa. Mas será que ele é? Não, é verdade, sim. O índice de massa corpórea, ele é um padrão de referencial, importante sob a ótica da população geral. Mas ele tem falhas, é evidente que você não tem como utilizar o IMC com os mesmos critérios para os asiáticos, para aqueles critérios que nós utilizamos para a população nossa, aqui do Brasil, por exemplo. Come de 3 em 3 horas ou não come de 3 em 3 horas? Faz jejum intermitente ou não faz jejum intermitente? E que estratégia de jejum intermitente se faz? Faz 8 horas de jejum, 12, 16, tem gente que fica mais de 24 horas sem se alimentar. E aí você nutre seu organismo com o que depois que acabou o jejum, né? Porque às vezes está com tanta fome, tanta vontade de comer os alimentos que são ricos em gordura e açúcar, que você pode facilmente recuperar todas essas horas em jejum que você passou, né? Horário, distribuição de alimentação, tem todas as linhas que a gente pode imaginar hoje e pessoas contando que para elas deu certo. Hoje a internet dá voz para todo mundo. Ah, deu certo, comigo funcionou, eu fiz, ou então não deu certo. E as pessoas acabam ou copiando, enfim. Fala um pouquinho pra gente, o que é importante saber? O fator indutor humano é complexo, né? Uhum. Então, seguramente é assim, se você vai comer, vamos pensar um universo de 2.000 calorias. São 2.000 calorias, ou 1.500, ou 1.200, ou 3.000, não importa. Se você comer essas 2.000 calorias de uma só vez, se você dividiu em 50 vezes, se você comeu a cada 3 horas, se você fez um jejum intermitente de 18 horas, mas que no fechar das contas você comeu 2.000 calorias, você pode. No caso do jejum intermitente, é sabido que se você fizer jejum intermitente, pelo menos os estudos têm demonstrado isso, e se abster do consumo de carboidrato refinado, as doenças reumáticas parecem arrefecerem a agressividade. Ok, então nós teríamos um componente para tratamento clínico do paciente com artrite reumatoide, com lúpus eritematoso sistêmico. Ok. Emagrece? Não emagrece. Olha, depois que eu comecei a comer a cada 3 horas, é assim que eu faço, eu deixei de ter dor no estômago. Foi uma maravilha porque eu me sinto, meu humor melhorou e realmente deve acontecer isso. Você só não emagrece com isso. Se a conduta for só essa. Eu, por exemplo, vou a uma dieta muito comum que a turma tem adorado, eu vou tirar o glúten, porque eu tenho muita dor de estômago, às vezes eu tenho, um desconforto, ok, muito bom. E agora não sinto nada, doutor, eu estou muito bem, não sinto mais dor, olha, minha vida mudou. Não emagrece. Por quê? Porque o que emagrece é a restrição alimentar. E quando você fala em restrição alimentar, você fala em desconforto em nível de sistema límbico e em nível do humor. Quando você sai da zona de conforto, você vai sofrer. E nós não gostamos de sofrer. É por isso que há 1 ano e meio atrás, a American Endocrine Society, na chamada de entrada do ano, a chamada era: o que fazer se as dietas sempre fadigam, sempre vão... na verdade, não estabelece sucesso. Por quê? Qualquer modelo alimentar que você se utilize, atenção que tem importância grande nisso, qualquer modelo alimentar que você se utilize com a pretensão de baixar peso, isso é importante, porque ele serve para vários aspectos, claro, como eu fiz o exemplo agora há pouco. Se você se utilize para baixar o peso, qualquer um deles, a sustentabilidade dele
A longo prazo, nem vou falar médio, que é a médio, mas eu vou dar a longo prazo, é perto de zero. Mas não sou eu que quero isso. Os estudos demonstram isso. Eu também acreditei que você, por uma questão motivacional, voluntária, era capaz de baixar a tua ingesta alimentar e aumentar o teu perfil de exercício físico. O que nós sabemos? À medida que eu como menos, eu tenho menos disposição para fazer exercício físico. E quanto mais exercício físico eu faço, mais eu como. Essa balança não falha. O erro não está ali. Aquele comando, ele não falha. O erro foi modificar a programação do teu comando central. E aí que a ciência vai ter que se envolver. Porque, além disso, é muito sacrifício, uso de medicamento, eventualmente ou não, vai da pessoa, e tocar a vida do jeito que está. Todas as vezes que falaram, a minha dieta agora não tem fritura. Bom, que bacana que você não come mais fritura. Eu não vou mais no fast food. Ótimo, muito bom. Eu não... Tudo que nós condenamos, olha, eu não como mais bacon, não como... Puxa, que bacana, muito bem. E você está se sentindo bem? Bem, doutor. Eu como as coisas só saudáveis. E você não fica com fome, não sofre com isso, não sofre. A tua zona de conforto cerebral não foi modificada. Você não vai emagrecer. Ah, mas eu vou viver mais. Aí é outra história, eu estou falando do peso. As pessoas confundem o que é saudável com a questão relacionada à perda de peso. Tá certo parar de comer fritura, bacon, embutido, essas coisas, gordura saturada, perfeito, ninguém está dizendo que está errado isso. A única coisa é que você não vai emagrecer, porque tomou apenas essa conduta. Não é possível. Eu queria entender o que as pessoas pensam. Eu vou fazer exercício, que aí eu emagreço. Mas por que você emagrece? Porque eu gasto calorias. Aí você acha que não vai devolver? É preciso aquilo. Você gastou 1000 calorias na tua academia, você vai devolver aquelas 1000 calorias. Em alimento. Em alimento. Vai devolver em alimento. Ou você pode injetar também soro glicosado, que o organismo pode até aceitar. Mas assim, vai devolver. Não tem o que fazer. E a outra maneira, mas eu diminuo a comida. Aí sim, você pode emagrecer. Eu vou diminuir a ingesta, só você vai ter dificuldade para sustentar. Já se me conta quanto que diminui na ingesta do alimento? Porque você falou 2.000 calorias que não emagrece ninguém. Não, eu falei 2.000 calorias. Aleatória. Tá. Já eu volto nessa questão aí das calorias. Vamos atender a telespectadora? Agora. A Penha está na linha, fala conosco da cidade de São João da Boa Vista. Oi, Penha, tudo bem? Boa tarde. Denise, tudo bem, Denise? Todo dia eu fico com você, viu? Obrigada, querida. É uma alegria ter sua confiança. Inteligente. Muito obrigada, Penha. Eu passei uma mensagem para você no seu mesmo. Depois você, por favor, lê para mim, porque eu estou precisando. Olha, Denise, é o seguinte, eu escutei o doutor dizendo aí que ele não conheceu ninguém até hoje que perdeu e continua com o peso que perdeu. Então, eu sou a primeira, né? Mas que consegui ligar aí fui eu. Que eu consegui perder 20 quilos, tomando chá de canela com gengibre, que eu perdi um resfriado muito forte. Tá. E eu perdi e estou até hoje com o mesmo peso. Fazem 2 anos. E você está confortável agora com o teu peso, né, Penha? Eu estou ótima, eu estou maravilhosa, porque eu tinha até problema no calcanhar, né? Melhorou. Eu estou 100% bem, com menos 20 quilos. Penha, obrigada pelo seu relato. Muito obrigada. Se você mandou mensagem aqui nas redes sociais, eu vou dar uma olhadinha, pode deixar. Um beijão pra você. Obrigada pelo carinho aqui com a gente. Doutor, a Penha emagreceu e ela perdeu esses 20 quilos aí já faz 2 anos. Tá 2 ótimo. anos é pouco, mas aquilo que eu falei do médio prazo, eu fui para o longo prazo. Quando a gente está falando do longo prazo, a gente está falando mais que isso. Mas ótimo. Até agora ela está bem. Mas a Penha tem um fator motivacional importante. Tá. Você veja que ela tinha uma incapacitação por conta do peso. Isso pode sustentar, tanto é que você mutila, é verdade, quando você faz um sleeve, quando você faz um bypass, e alguns se sustentam ali. Pelo menos mais que 2/3. No mínimo 2/3 se sustentam. Essa é uma situação radical que ela tem uma outra imponência, ela tem uma questão muito relacionada à própria condição de vida. E muita disposição dela também, ou seja, ela se impôs, não foi o chá, ela ela fala do chá, e é muito comum a gente tentar encontrar o que foi, né? O que foi que fez você perder peso? Provavelmente não foi o chá, né, doutor? Provavelmente foi ela. A disposição, a força de vontade e a preocupação que ela estava com a questão do deambular, quer dizer, mais importante do que deambular, para a Penha, para mim, para você, deve ter poucas coisas. Enxergar, né? Poder ter convívio. Perfeito. E a vida é longa, né? Então é preciso manter esse peso aí por mais tempo. Claro que
2 anos é excelente, ela vai conseguir, que já ter é uma certeza, conquista, já é uma conquista rara, já é uma É conquista difícil rara. quem consiga manter por esse período, né? Porque perder peso, doutora, a gente fala que é fácil. A primeira, principalmente, né? A primeira passada que você faz é maior. Quando vai chegando perto do peso que a gente chama de ideal, vai ficando mais difícil. Mas é aquilo que eu disse, né? Porque quando nós falamos que o obeso, quando engorda de novo, é ser vergonhice, você está culpabilizando a vítima. Ele é vítima. Tem um jargão que eu tenho utilizado e a grande verdade é: você não engorda porque come demais. Você come demais porque está engordando. Você tem ordens cerebrais para comer mais. Você não come porque, não, eu quero comer, eu vou comer, eu vou engordar, eu vou fazer isso. Não, é porque você está sendo induzido a fazer essa ingesta alimentar aumentada. Você veja naquele Biggest Losers que tem na televisão, o índice de sucesso deles é 0 no longo prazo. 5 anos nenhum se sustentou no peso que ele tinha alcançado. Por quê? Porque ele não tem como. O que ele vai fazer com aquele monte de hormônio mandando ele comer? Ele não tem comando sobre isso. Durante o período ele tem, que ele faz palestra, ele está na mídia. Está motivado, né? Está motivado, está motivado, é. Você fala que motivação tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade, a não ser como no caso da Penha, eu acredito, espero que esse seja um fator motivacional muito importante. Que era uma questão de saúde. E tem dor, né? Ela falou, tinha dor para deambular. E vai voltar, se ela engorda de novo. Pronto, tomara que seja um circuito fechado para ela. E quando eu falo isso é só para eu não mentir, porque eu detesto mentir, dizer, olha, é só fazer isso. Eu tive na Itália, em Roma, com um grande amigo, irmão até de um italiano daqui, que era chefe do serviço do Hospital de Roma. E ele falava isso, olha, é só fechar a boca e... Marcello, o nome dele. Só fechar a boca que emagrece. Nós estávamos conversando, era 2011 ou 2012, tinha acabado de ser retiradas aqui algumas medicações nossas no mercado. Não, aqui também não tem, é só fechar a boca. Eu falei, você está gordo, Marcelo? Pois é, eu não fecho a boca. Ou seja, não é a questão, ele queria estar também magro, ele queria estar melhor. É uma questão que é complexo, né? Se você não tiver uma ajuda... Simples. Exatamente, fosse tão simples assim. A gente não falava tanto sobre isso, né? Exatamente. Não é simples. E a família também precisa ajudar. Qual o papel da família nessa questão também? De não... Você falou de culpar a vítima, né? O obeso também é vítima. Fala um pouquinho pra gente sobre esse suporte, não sabotar, porque há mecanismos em nós mesmos. Claro. De autossabotagem, né? Claro. E outras pessoas tentam sabotar também. Como é que faz? O principal, primeiro é voltar à questão da família, isso tem uma importância muito grande. O que nós entendemos é que aquele prazo entre o nascer e até atingir a vida de adulto jovem parece ser modulável, aquela programação ou reprogramação, parece que de acordo com os interesses do adolescente ou até do adulto jovem, você possa de fato trazer uma imponência motivacional tão importante que você possa talvez, em nível ali do centro gestor, ter uma mudança em favor da sustentação de um peso menor. As coisas se complicam bastante a partir da idade adulta. Fica bastante complexo isso. Agora, se nós administrarmos melhor, não quer dizer que nós vamos resolver o problema de saúde pública do mundo, de obesidade. Mas se nós administrarmos melhor a primeira infância de nossos filhos, é muito provável que nós tenhamos, no futuro, um mundo menos pesado, menos gordo. É provável. Agora, se não interferirmos e rapidamente na questão dos fatores obesogênicos, aí você pode fazer o que você quiser, porque a primeira infância que você resolveu, ele se expõe depois. A gente vê as pessoas que são, como se diz, induzidas, orientadas, de fato são melhores, no sentido de se apresentar a vida adulta já menos entregues aos fast foods, às coisas Hoje todas. fala-se muito nisso, né? Primeiro com aleitamento materno exclusivo aí até o 6º mês, depois de não apresentar o açúcar em hipótese alguma, até os 2 anos de idade, pelo menos. Isso já ajuda, Já ajuda, que é onde nós temos acesso, nós podemos ser voluntários nisso. A gente não tem como mudar o que está na fumaça, aí também não tem jeito. Mas o que nós podemos, sim, não tenho dúvida que nós trazemos só benefícios. E, sim, sempre vale a pena, porque também tem o problema da obesidade infantil, né? Que é lá, né? É lá o problema. Que é o que os pais estão preocupados aí nesse primeiro momento de evitar.
E vai haver exposição, eu entendo isso, eu converso com muitas mães que elas dizem, mas será que vale a pena? Porque não vai ter jeito, né? Uma hora vai para a escola e vai ter o refrigerante, vai ter doce, vai ter... Eu entendo isso, mas parece que o paladar vai diferente, né? Se vai você diferente nessa idade. E na escola não tem que ter o refrigerante. Na escola não deve ter. É outra luta, exatamente. Não tem que ter o refrigerante. E a ideia também de que o suco natural, aí vem a história do que é saudável e do que emagrece. Suco natural no lugar de refrigerante. Grande negócio, muito bom. Você... É mais saudável de fato, né? De fato, agora engorda igual ou mais. Não muda nada nesse aspecto. Por exemplo, quando nós falamos de refrigerante diet, saiu agora eu não sei se foi na JAMA, uma das revistas de impacto de medicina, o consumo de 4 refrigerantes diet por semana no paciente diabético aumenta em 2 vezes a chance dele ter retinopatia diabética. Uau! Ok. E se ele não tomar, ele tem essas 2 vezes a favor dele, a favor dele. Então, é muito complexo. Nós não temos nem certeza, não quero aqui fazer publicamente um ataque aos... Eu uso adoçante, então não é isso. Mas nós não temos nem certeza se na ótica do tratamento da obesidade adianta tirar o adoçante. Nós não temos certeza. Tirar o açúcar, trocar o açúcar pelo adoçante? Isso, me equivoquei só na apresentação. Trocar o açúcar pelo... Porque o estímulo é doce do mesmo jeito, né? É doce, mas você vendeu para o teu cérebro que está mandando doce. E o doce não chegou. Você vai entregar esse doce de alguma maneira. E você vai entregar com um consumo maior de carboidrato. Tem um estudo clássico, que eu não me lembro onde foi feito, foi em Pittsburgh. Colocaram um grupo de ratinhos, aliás, 2 grupos de ratinhos geneticamente iguais. Você sabe que é possível fazer isso em laboratório. Iguaizinhos, todos são iguais. 30 para cá e 30 para cá, dentro daquele celeiro. E para comer só deram um alimento, que era iogurte. Eles são mamíferos, né? Já gostam um pouco de leite. Iogurte. Esse grupo de 30 ratinhos, posso estar errando o número só, era com açúcar. E esse grupo era com adoçante. O alimento era o mesmo. Eu só modifiquei a maneira de adoçá-lo. O grupo, 4 semanas após, ou 3 ou 4 semanas, também não vou lembrar o estudo, foi em 2001. É o clássico, fizeram vários depois. O grupo do açúcar ficou mais magro. Comeram o que não tinha restrição, come o que quiser, ratinho, quanto você quiser. Só que esse grupo só come com açúcar, esse aqui só come com adoçante. E o que vem é aquilo que eu te disse, a zona de conforto cerebral nossa, ela passa por algumas circunstâncias, ela se envolve com algumas circunstâncias. Quando você sai daquela zona, por isso que eu disse, se você trocou toda a sua alimentação, você está se sentindo bem? Não tem fome? Não, estou igualzinho antes. Não está certo, então perder peso não está certo. Você não vai perder, filho. E está arriscado até ganhando, dependendo do que você estiver comendo. Essa é a questão. Todas as vezes que eu falo, gente, o exercício físico, ele não é bom. É bom para tudo. Não é para emagrecer, é para a saúde, né? Ele não emagrece. Não tem nenhum trabalho demonstrando que ele emagrece. Dieta emagrece. A dieta restritiva, você tem que fazer restrição. É isso, sem sofrer não emagrece, não tem jeito. Agora, o exercício físico é fabuloso, gente, melhora tudo, até Alzheimer, parece que o risco, pelo menos eu vi o último estudo agora, de 2 a 3 vezes, você tem uma proteção 2 a 3 vezes maior com o exercício do que sem. E não é um exercício exaustivo, hein? Tem muita dessa jogada também. Você aumenta muito a questão da formação do lixo celular quando você exagera. Toda a questão da moderação, terrível essa palavra, moderação. É muito subjetiva, né? É muito subjetiva. Você falou de redução de calorias. E aí nos rótulos, então, dos produtos, nas embalagens, o parâmetro é sempre 2.000 calorias. Então você tem a referência ali de quantas calorias tem o produto, baseado numa dieta de 2.000 calorias. Esse é o padrão. Você usou como exemplo só os 2.000, podia ser outro número, mas aqui eu quero saber. Consegue fazer uma dieta com 600 calorias, 800 calorias, 1.200 calorias? Dessa forma, emagrece ou é nossa percepção que vai dizer, olha, estou sofrendo, você falou que sem sofrimento não tem a glória lá do emagrecer, né? Estou sofrendo, então vou permanecer aqui. Se atém a calorias, números, não, vai mais pela percepção, como faz? 600, 800, é uma restrição muito intensa de calorias, muito grande, Você vai evoluir com alguma cetogênese, você vai precisar se utilizar de gordura que você tenha guardado.
Isso em nível hepático acaba no final dessas contas todas sobrando cetose, sobrando acetona, essa que nós fazemos, nós não, mas vocês, né? Que tiram os esmaltes, essa coisa toda. E isso é um pouco inebriante, é um pouco, tanto é que você tende a ter tontura, às vezes mal-estar, às vezes nada. Não é bom para todo mundo, então? Não, tanto é que foi utilizado quando nós não tínhamos os anticonvulsivantes, eles eram utilizados na epilepsia. Então 600 calorias é uma restrição muito grande. Agora emagrece? É claro que emagrece, né? Pelo amor de Deus, 600 calorias por dia. Você não consegue manter comendo 600 calorias para sempre. Pois né? Você fica aquele período, aí tem a tal da demanda reprimida que o povo fica bravo quando a gente conta. Você engorda o que tinha perdido. Esse é o grande drama. Porque você voltou a comer, é simples. Objetivo, o que eu vou fazer? Tem que mexer lá dentro, jogar uma tesoura, Mudar a chavinha. Doutor, você falou da dieta cetogênica, hoje também é muito fácil encontrar na internet. Aliás, acho que é uma das dietas mais difíceis de se executar, porque a restrição é muito intensa, né, naquilo que se come, mas vamos lá. Fazendo atividade física porque é para fazer para a saúde mesmo. Tendo uma alimentação equilibrada e aí juntando o saudável, se o objetivo é emagrecer, com restrição. É um passo a passo que você vai ter. Então, deixa eu imaginar que alguém que está longe do peso ideal. O primeiro passo para ele é sair do refrigerante normal. O açúcar, ele consome um monte. De repente, é diminuir a quantidade de açúcar e não tirar de vez. E não tirar de vez, de repente, o refrigerante normal. Pode ser desse jeito? Porque a gente sabe que não deve ser consumido. Mas para quem está muito longe, às vezes, pequenas mudanças. Vou tirar o açúcar, viu, doutor? Só do cafezinho. A pessoa toma 20 xícaras de café por dia. Pronto. É um monte de açúcar que ela vai. É verdade, é isso. Isso é bem fundamentado, sim. Mas aí é o que eu sempre digo, até 10% do peso inicial, até quando você conquista a diminuição de 10% do peso inicial, parece mais factível, é mais provável que com a boa orientação, com a boa conduta, com um bom discernimento do paciente, você consiga sustentar. A complicação passa a ser quando nós ultrapassamos esses 10%. Não sei se é mito, mas as pessoas costumam dizer, popularmente as pessoas dizem isso, que quando há o ganho de peso, novamente, após perda de peso com remédio, que ganhou peso, não conseguiu manter, porque foi com o medicamento que conseguiu o feito. Então parece, veja bem, parece que o que emagrece é o remédio. Aqui à frente do programa há tantos anos, conversando com tantos especialistas e conversando com tantas pessoas, tantos pacientes também, a gente já sabe se o remédio resolvesse, era só dar o remédio. Pronto, e estava tudo resolvido. Não é o remédio que faz emagrecer. Não, na verdade o remédio ele modifica a história do centro gestor. Ele modifica artificialmente, aquilo não é mantido para sempre. Quem dera nós tivéssemos um medicamento que mudar essa chavinha, reprogramado, exatamente o centro gestor. Então o medicamento realmente ele atua enquanto está sendo utilizado. E existe a indicação de alguns medicamentos por tempo indeterminado, porque à medida que você retira o medicamento, todas aquelas condições de programação retornam. Então, o que a gente entende? Você falou agora há pouco no intervalo. É uma doença e, como todas as doenças, tem os mecanismos, os métodos de tratamento. E alguns pacientes vão permanentemente precisar do uso do medicamento para se manter no peso menor. Ele pode não utilizar, ele não vai quedar por isso. Vai ter mais chance de ter outras doenças. Agora eu digo, ele quer um peso menor e, por vezes, vai ter que usar por tempo indeterminado medicamentos. Não acho isso bacana. Não é isso, não acho bom. Não acho bom o hipertenso ter que usar sempre medicamento para a pressão não subir, assim como o diabético também ter que usar medicamento sempre. Mas veja bem, não é um problema para a sociedade, não é um problema quando se fala no hipertenso tomando remédio para a vida toda. Um diabético tomando remédio para a vida toda. Por que é um problema para a sociedade tomar medicamento para manter no peso menor? Porque você, na verdade, se você consegue interferir favoravelmente na diminuição do índice de obesidade, você pode melhorar algumas questões de saúde pública, mas você imagina que perto de 80% dos diabéticos tipo 2 ou são por estar obesos. Aí
você não tem mais obeso, você não tem aquela multidão de diabéticos tipo 2. Você pensa o quanto custa, ou melhor, quanto deixa de custar, mas o quanto se perde com isso. Você tem perto de 30% a 40% dos medicamentos antihipertensivos que vão ser suspensos, não vão ser mais utilizados. Você imagina a quantidade de prótese de quadril, de prótese de coluna, de cirurgia. Interesses muita coisa. Né? Então, é um jogo muito complexo. É muito mais fácil dizer, olha, não toma remédio para emagrecer. Você não deve tomar medicamento para emagrecer. Você não deve mesmo, nenhum medicamento. Mas aí teria que ter uma outra situação, outra começar de novo, na verdade. Começar né? de novo, Começar exatamente. De novo. Vamos falar um pouquinho dos medicamentos, porque alguns não são mais utilizados, né? A gente teve aí uma época, você até comentou no programa de hoje, que alguns foram extintos, outros, depois eles voltaram, eu não sei se todos voltaram, mas a gente tem hoje novidades também, né, no tratamento da obesidade. Inclusive esses que retornaram, o caso do Anfepramona, o caso do Pentoforex, tudo bem, até tem as indicações, mas nós já temos no mercado hoje medicamentos que estão acima. O custo é que é o nosso grande gargalo. Eu não gosto do termo. São caros, é isso? São muito caros. Eles são muito caros. Então, um tratamento pleno hoje, com o que temos de melhor, não é? Na drogaria, você vai gastar em média R$ 1.500 por mês. Gente, o salário mínimo é R$ 900, R$ 1.000. Dependendo, não sei, acho que é nacional agora, mas você imagina, não é um medicamento possível para todo mundo. Aliás, para a maioria das pessoas não é possível. Mas existe. A liraglutida, por exemplo, você mencionou. De fato, esse medicamento, ele foi... A liraglutida é semelhante a uma substância que nós produzimos no nosso intestino à medida que nós estamos absorvendo o que nós comemos. Tá. Essa substância vai lá no cérebro, no tal do centro gestor, e fala, olha, vai maneirando aí, vai diminuindo a tua ingesta alimentar. E dura de 2 a 3 minutos. E é a substância, quiçá, mais importante para que aquele indivíduo pare de fazer ingesta alimentar. O que a indústria farmacêutica fez? Isolou a substância e não dura de 2 a 3 minutos, dura de 12 a 14 horas. Então tem uma potência absurda. E ela vai, do ponto de vista fisiológico, lá no centro da saciedade. Olha, em tese e na prática é verdade, você reeduca a valorização da ingesta alimentar que você tem, o hedonismo alimentar, ele é modificado para melhor. Ele é modificado para melhor. É falível? Sim, é falível. Mas a liraglutida é hoje o medicamento, no meu conceito de entendimento, que melhor se enquadra no tratamento judicioso da obesidade. Mas é caro. Ele é caro para todo mundo, é caro para mim, para você e para quem tem menos recursos. É mais difícil. Esse medicamento, que é a liraglutida, que foi criado para ser um tratamento para diabéticos e depois foi liberado para ser usado em obesos, é uma canetinha, você injeta, né? É injetado diariamente, é escalonado, você começa com a dose baixa e vai aumentando. Comenta um pouquinho com a gente, porque ele atua no cérebro, ele também tem uma atuação no estômago. Conta um pouquinho pra gente. Isso, a atuação no estômago, no aparelho gastrointestinal, é diminuir a velocidade do trânsito intestinal, mas a ação do ponto de vista de emagrecimento da liraglutida, a partir dessa diminuição da velocidade no trânsito intestinal, é só 10% do total. 90% da ação da liraglutida com relação ao emagrecimento se dá em nível central, no centro da saciedade. Depois nós vamos falar um pouquinho da questão do diabetes, por que ele tem essa vibe, que aliás foi por aí que ele começou. Né? Por que o diabético precisa dessa substância, já que a liraglutida e esse remédio aí, que é uma canetinha injetável, foi criado para ele? Tá bem. Então, a liraglutida, na verdade, ela está dentro daquele grupo que nós chamamos de medicamento inteligente. E ele aborda o órgão defeituoso, com algum defeito, que no caso é o pâncreas. Isso não é um privilégio da liraglutida, tá? A liraglutida foi estudada para emagrecimento, por isso eu abordei a liraglutida. Nós temos o mesmo grupo farmacológico em outros rótulos. Claro. Em outras apresentações são uma família, na verdade, né? Então a liraglutida, assim como os outros, em nível pancreático, e aí sim no nível pancreático, ela atua como fazendo gerenciamento. Então, aquelas células defeituosas, ela capacita para que tenha melhor
capacidade de fazer a insulina e meio que aborda a necessidade da produção insulínica por quanto de glicose nós tenhamos em nível da circulação, a concentração da glicose. Se você estiver com no sistema circulatório com a concentração de glicose dentro do padrão aceitável, a liraglutida não estimula a maior produção de insulina. Aí que vem a história o GLP-1, no caso, aí que vem a história do medicamento inteligente, que não é uma condição só da liraglutida. Tem outros medicamentos que se adaptam à questão do defeito e só pro defeito é que atua em favor de um melhor funcionamento. É mais ou menos isso. E quando saiu a coisa era para diabetes... Era para diabetes, liberou para obesidade, não. Foi aquele frisson, aquela coisa maluca, mas faltava meses, já estava em fase 4 o estudo, quer dizer, já estava para ser entregue como medicamento para obesidade. É aquela coisa do ser humano, a gente vive dos factuais, né? Quando não tem, a gente inventa. Outros remédios que você acha interessante a gente falar, muito comum é sibutramina. A sibutramina é um medicamento... Sibutramina no cérebro. Age, inclusive, no centro da saciedade. Mas ele é um mecanismo um pouco falível, que até 3, 4 meses ele tem imponência, depois ele se perde. Mas é um medicamento seguro. Até 2011, nós usávamos em crianças de 7 a 10 anos e respaldados por estudos clínicos. Houve ali algum jogo que nós precisamos rever. A retirada da maior parte do mercado mundial da sibutramina precisa ser revista. Mas, de qualquer maneira, as anfetaminas estão aí, tem algumas, inclusive, muito, desde que caiba dentro daquela situação, muito boas também. Algum remédio que seja possível utilizar apenas na manutenção? Então, é algo que não promove uma perda de peso, mas que para um exagero funcionasse? Talvez, se você for observar sobre esse prisma, seja possível você pensar em uso de catáticos do tipo a próprio Olistat, que é um medicamento que impede a absorção de 30% da gordura. Talvez, eventualmente, ele possa ajudar, dependendo do perfil de ansiedade do paciente, que de regra acaba ficando ansioso. Você pode usar algum medicamento de maneira mais judiciosa nesse sentido. O próprio topiramato, que é um anticonvulsivante de base, é utilizado hoje muito pela neurologia para proteger das crises de enxaqueca. É hoje o medicamento mais vendido nos Estados Unidos para emagrecimento, junto com a fentanila. Nós não temos aqui, mas é o mais vendido. É o que tem melhor resposta, inclusive, com relação ao número de quilos perdidos pelo paciente. Por enquanto nós não temos. Mas o topiramato a gente tem poréns, né, para o uso do topiramato? Tem vários poréns, sim. Você tem doses baixas, são menos efetivas, não trazem risco. Mas quando você aumenta, entre as situações que particularmente fazem com que eu não prescreva, é lapso de memória. Imagina você fazendo um programa aqui e apaga, né? Não tem condição. Não pode. Tem a questão de ser teratogênico também, né? Teratogênico é discutível, mas tem relação com a questão da gestação, propriamente dita. Então, no caso, acho que seria só a mulher, né? Um homem utilizando o topiramato não teria problema em engravidar sua esposa, por exemplo. Não, mas não vou jurar, por causa da história da epigenética. Tá, perfeito. Então, seria melhor tomar cuidado, né? É um medicamento para tomar cuidado, mas é um medicamento, paciente, por exemplo, com quadros de distúrbios de comportamento, excesso de ansiedade, com uso de medicamentos muito imponentes sob a ótica central com relação à depressão. É um recurso que você tem e acaba ajudando. Por isso que é sempre com o auxílio médico, né? Não tem receita com o assim. apoio, nada é para todo mundo. Porque essa coisa ainda, acho que a medicina permanece há alguns anos, não tanto, porque essa olhar, ver, ouvir, é diferente do digitar, e eu acho que ainda permanece esse jogo ainda entre os seres humanos, não sei até quando, mas eu acho que o médico ainda vai ter importância por uns 3 ou 4 anos. Não tenho dúvida, por muito tempo. Antes de eu passar seus contatos e encerrar o bate-papo, hoje fala-se muito em aplicação de enzimas para emagrecimento. Funciona não. Eu era garota, tinha acho que era fuja, carneirinho, fuja. Não vai mudar nada. Não, né? Nada. Vou passar Desculpa os contatos vocês que trabalham com isso, não muda. A gente precisa saber, na verdade, né? É necessário saber e buscar. Na verdade, tudo que a gente deve buscar é baseado na ciência, né? Uma coisa importante, só com relação à questão da dieta, promova sempre que possível, aliás,
puder estar dentro do seu cardápio alimentos ricos em fibras. Eu digo que os vegetais verdes são ricos em células vegetais que são revestidas por celulose. Eu falo por entendimento, é por hemicelulose, que a celulose mesmo ela está do eucalipto, aí não tem o que fazer para digerir. Mas as nossas células intestinais, bactérias intestinais, que estão contidas no intestino grosso, se beneficiam muito dessas fibras para fazerem substâncias que nos fazem muito bem. Emagrece? Não, mas nos deixam melhor, sem dúvida nenhuma. E se tiver que fazer algo, não é engordar. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Obrigada, viu, doutora? Eu vou passar os contatos, então. No Facebook é Dr. Antônio Carlos do Nascimento, no Instagram, @Dr_Antônio Carlos, e tem o telefone 0 operadora 11 5539 1811. 5539 1811. Doutora, adorei te receber. Volte outras vezes, Eu viu? adorei estar aqui, voltarei com prazer.